Olá, sou o pastor Ailton Alves. Vamos ao despertar com a palavra de hoje? Instruções da vida na caserna. Nesses dias tenho refletido que alguns dos melhores aprendizados da minha vida foi na caserna. No serviço militar que cumpri nos anos 80, quando eu tinha 19 anos. Quando chegamos, todos jovens da mesma idade, cada um externava a sua própria identidade. Ali um rapaz com os seus longos cabelos louros, cuidadosamente penteado. Do outro lado, um com cabelos negros encaracolados. Mais adiante, um outro já apresentando pequenas entradas, sinais de uma calvície precoce, disfarçada com cuidadoso penteado. Trajando cada um suas roupas diversamente coloridas, que refletia o estilo próprio de cada um. Tudo isso, porém, só durou as primeiras horas naquele lugar. À primeira vista, assustador. Na manhã seguinte, à chegada, todos fizeram fila em frente à barbearia, onde um por um entrava e saía irreconhecível. Porém, todos tinham o mesmo corte, cabeça raspada com a máquina zero. As roupas coloridas foram guardadas e substituídas por uniformes usados dos que nos antecederam. Calça verde-oliva e camiseta branca. Os tênis e sapatos estilosos foram substituídos por uma bota militar preta, rustida, já usada por outros. Todos agora estavam iguais. Que trabalho impressionante havia feito a barbearia almoxarifada. O riquinho, o rapaz da classe média e o pobre, naquele momento já não poderiam ser distinguidos. Naquele lugar, todos haviam deixado para trás suas casas e famílias. Éramos apenas nós. A nossa casa passou a ser um quarto para 220 homens que dormiam em beliches de 3 andares, uma ao lado da outra. Todos com lençóis brancos, coberta verde, que deveria ser cuidadosamente dobrada, exatamente da mesma forma, e embutida no colchão ao lado dos pés. Um travesseiro com fronhas brancas à cabeceira. Isso era tudo o que qualquer soldado teria para dormir. Ao refeitório, todos íamos juntos, com o mesmo uniforme, cada um com seus talheres, o seu copo, exatamente iguais e da mesma cor. No dia a dia, haviam brigas feias, com socos, pontapés, e sangue era arrancado de narizes e bocas. Mas tudo isso ficava ali, normalmente entre as 4 paredes do alojamento de soldados. O vencedor e o vencido se recompunham, lavavam o sangue e ambos saíam pela mesma porta. Ao anoitecer, todos estavam juntos. Os litigantes muitas vezes eram vizinhos de cama, mas a desavença da manhã já tinha sido esquecida. Ninguém iria dormir em outro lugar porque do lado agora estava o inimigo, ou deixava de colaborar no treinamento do dia seguinte. Jamais alguém se aproveitou da arma automática, fartamente remuniciada, para se vingar das feridas da briga da manhã. Nenhuma acusação por agressão seria comunicada. Havia um código de ética moral não combinado, mas rigorosamente obedecido, de que o que acontece na tropa, na caserna, deve ser resolvido ali mesmo, sem intervenções externas. Jamais um soldado ousou procurar um superior para mostrar as suas feridas do entrevero. Na caserna, na vida com a tropa, como é chamado o relacionamento entre soldados, aprendi o que significa irmãos de armas na prática. Todos têm as mesmas armas e sabem usá-las, porém jamais devem usá-las uns contra os outros. Combater o inimigo comum é o objetivo de todos. Muitas vezes considerei como foi difícil a vida naqueles 11 meses e 25 dias, nos quais vivi a vida de soldado. Os meus limites de suportar pressão, sofrimento e adversidades de todos os tipos foram bem explorados. Servir outros e servir a nação. Ficar acordado para que uma autoridade pudesse ter uma boa noite de sono. Ser confrontado quanto aos meus valores éticos e espirituais. Ser tentado de diversas formas. Hoje me alegro com o quanto aquele ano me ensinou e do quanto me possibilitou conhecer a respeito de mim mesmo. Penso que famílias em conflitos, irmãos de congregação da igreja, que não se entendem, mesmo em um ambiente tão terno e acolhedor,
poderiam aprender muito com aqueles jovens em suas vidas na caserna, tal como não dar mais importância aos pequenos conflitos que eles merecem, jamais se separarem ou se dividirem pelas ofensas feitas ou recebidas, no calor das emoções, jamais guerrear uns contra os outros, ser mais empáticos, mais parecidos, mais iguais, mais generosos e mais pacientes, no sofrimento e nas dificuldades, mais próximos uns dos outros, viver uma vida modesta sem ostentação. Penso que foi exatamente isso que Jesus principalmente procurou ensinar aqueles 12 homens da Galileia. O que Jesus mais ensinou aos seus discípulos foi como viver uma vida em comunhão, andando com Ele naqueles 3 anos e meio. Não será exatamente isso que Ele espera de nós como seus discípulos? Nunca nos permitir nos isolar nos nossos quartinhos fechados, distante uns dos outros, resolver os nossos litígios nos momentos de crises, compreendendo que o único caminho é a reconciliação, o perdão, pois estarmos juntos não é opção, é um imperativo. Jamais considerar envolver mais um nas minhas desavenças, simplesmente porque as desavenças de hoje não poderá influenciar o que preciso fazer hoje mesmo. O que me feriu na briga pela manhã poderá salvar minha vida ao entardecer ou na vigília da noite. Na caserna, entende-se que o inimigo é somente aquele que não veste o mesmo uniforme e aquele que não luta sob a mesma bandeira. Na caserna, aquele que ataca um ataca a todos. O que fere um precisa estar disposto a enfrentar todos. Na tropa, o rapaz que nasceu no berço de ouro tem a mesma aparência, as mesmas roupas, a mesma comida e dorme no mesmo quarto, ao lado do rapaz que nasceu na favela. Isso funciona. Como funciona? Nada como ser tratados de forma igual, por fora, para de fato percebermos que somos todos iguais por dentro. Nada como viver uma vida em comunhão de verdade, para perceber que o que nos une é mais forte do que as crises que insistem em nos separar. Nada como marchar sob a mesma bandeira, para nos fazer entender quem é o inimigo comum, contra o qual as nossas armas devem ser usadas. Pense nisso. Deixe de lutar contra o teu próximo. Não é ele o seu inimigo. Pense nisso. E tenha um excelente dia, despertados com a palavra.